Olá e bem-vindos! Hoje vamos tentar juntar as peças de um puzzle que parece complexo. Vamos ligar os pontos entre uma decisão de um tribunal nos Estados Unidos, um acordo comercial do outro lado do mundo entre o Brasil e a China e até ao recente boom da inteligência artificial. E o que é que tudo isto tem em comum? A possibilidade de estarmos a assistir a uma grande e talvez irreversível mudança na ordem económica mundial. Ora bem, vamos a isto. Tudo começa com um choque institucional. E que choque lá nos Estados Unidos. Algo que abalou e de que maneira todo o sistema financeiro global. Pois, a história aqui não começa com uma crise financeira daquelas a que já nos habituamos. Não. Começa com algo mais profundo. Um abalo constitucional que foi direto ao coração do sistema global. E qual é esse coração? A previsibilidade. A confiança de que as regras não mudam de um momento para o outro. E o que é que esta sequência super rápida mostrou ao mundo? Mostrou que, de repente, a política económica dos Estados Unidos podia tornar-se completamente caótica, imprevisível. E, claro, a reação dos mercados foi imediata e muito negativa. A consequência imediata. Bem, criou-se aquilo a que se pode chamar uma crise de reembolso. E o número é impressionante. Estamos a falar de 175 mil milhões de dólares. Dinheiro de tarifas que, de repente, foram consideradas ilegais e que, em teoria, teriam de ser devolvidas. Imaginem só a confusão. E se o impacto imediato foi grande, o impacto a longo prazo foi avassalador. Esta decisão, de um momento para o outro, fez evaporar 3,1 bilhões de dólares de receita que já estava projetada. Era com este dinheiro que se contava para ajudar a reduzir o gigantesco déficit federal dos Estados Unidos. Portanto, o ponto essencial a reter aqui é este. A questão não são só as tarifas. O que está em jogo é muito maior. É o colapso da previsibilidade das instituições. E essa previsibilidade é, no fundo, o alicerce que sustenta o estatuto do dólar como moeda de reserva mundial. Vamos então avançar, porque esta história tem muito que se lhe diga. Esta fissura, esta crise de confiança, não apareceu do nada. Apareceu num terreno que já estava, digamos, bastante instável e acabou por revelar as profundas vulnerabilidades económicas da América. E para começar, olhemos para a escala disto. A dívida nacional total dos Estados Unidos é um número que até custa a processar. 38 bilhões de dólares. É simplesmente um valor astronómico. E o que é que este número significa na prática? Bem, representa um rácio de dívida em relação ao PIB de mais de 122%. Posto de forma simples, o país deve mais do que tudo aquilo que consegue produzir num ano inteiro. É um fardo imenso para qualquer economia, por maior que seja. E agora um número talvez ainda mais chocante. Este bilhão de dólares é o custo anual só para pagar os juros dessa dívida. Não é para abater capital, não é para investir em escolas ou hospitais, é só para os juros. É um verdadeiro buraco estrutural que, claro, só se aprofunda de ano para ano. A questão é como é que os Estados Unidos conseguiram gerir isto durante tanto tempo. A resposta está num privilégio único: poderem imprimir a moeda de reserva mundial. Como o analista descreveu de uma forma muito colorida, é quase como pagar com dinheiro de monopólio, com notas que, para quem as emite, não têm o mesmo peso. Então, perante este cenário de instabilidade crescente, como é que o resto do mundo reage? A resposta é interessante. Não é com um confronto direto, é com algo muito mais subtil, uma preparação silenciosa e pragmática. O exemplo mais claro disto é a tendência de que tanto se fala, a desdolarização. Olhamos para o acordo comercial histórico entre a China e o Brasil. O que é que eles fizeram? Criaram um canal financeiro direto entre eles. O resultado? O dólar americano é completamente contornado. Fica de fora da equação. E atenção, isto não é um gesto simbólico. Tem consequências muito reais, 3 efeitos silenciosos, mas muito poderosos. Primeiro, os Estados Unidos perdem visibilidade. Deixam de ver estes enormes fluxos comerciais. Segundo, o poder das sanções americanas fica enfraquecido. E terceiro, o poder de fixar preços começa a fugir das mãos das instituições americanas. Juntos, estes efeitos vão, pouco a pouco, corroendo a posição central do sistema financeiro dos Estados Unidos. E o que acontece quando se juntam todos estes botes de salva-vidas individuais? Bem, começam a desenhar um novo mapa do mundo. Um mapa cada vez mais fragmentado, dividido em blocos económicos e também tecnológicos que competem entre si. Na verdade, o que estamos a ver é a ascensão de um modelo económico novo. Não é o capitalismo tradicional de mercado livre, nem o velho comunismo. É uma espécie de híbrido, a que se pode chamar capitalismo dirigido. Foi um modelo pioneiro na China, mas que agora, curiosamente, está a ser cada vez mais imitado, até mesmo no Ocidente. E isto coloca muitas nações em desenvolvimento perante uma escolha muito pragmática. De um lado, o modelo chinês, acesso a tecnologia acessível, financiada nas suas próprias moedas. Do outro, o modelo ocidental, tecnologia e financiamento mais caros e que muitas vezes vem com uma série de condições geopolíticas associadas.
E qual pode ser o resultado final disto tudo? Um cenário em que o planeta acaba por operar em dois ecossistemas tecnológicos completamente separados. Um americano, outro chinês. E se isso acontecer, muda fundamentalmente tudo. As esferas de influência, o comércio global, a forma como o mundo funciona. Mas há uma reviravolta final nesta história. E é talvez a parte mais contraintuitiva de todas, porque sugere que a maior ameaça ao dólar, afinal, pode não vir de um rival externo, mas sim, ironicamente, da maior força da própria América. Um relatório recente do Deutsche Bank aponta para uma verdadeira mudança de paradigma. A regra durante décadas era simples. Quando havia uma grande crise algures no mundo, o capital fugia para um sítio seguro. E esse sítio seguro era sempre o dólar americano que acabava por se fortalecer. Pois bem, essa regra parece estar a mudar. E porquê? Porque o maior risco sistémico para a economia global neste momento está concentrado dentro dos próprios Estados Unidos. E tem um nome: o setor da inteligência artificial. Pensemos nisto. O mercado da IA está extremamente concentrado num punhado de gigantes tecnológicos americanos. O investimento de capital é massivo, especulativo. Se o boom da IA se transformar num crash, o abalo será totalmente doméstico. Nesse cenário, o dólar deixaria de ser o refúgio da tempestade. Seria o próprio centro da tempestade. E tudo isto leva-nos a uma última questão, que é talvez a mais crucial de todas. Num mundo onde a confiança está cada vez mais fraturada, onde as velhas certezas se estão a desfazer, qual é, afinal, o derradeiro porto seguro? A busca por essa resposta é, muito possivelmente, o grande desafio que a economia global enfrenta hoje.